Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente fazer o fundo, olha, dessa pinturinha. A gente vai falar de fundo. As pessoas, né, dessa parte de trás, essa sombra que fica aí, as pessoas me questionam um bocado até sobre isso. Olha só, a gente pode começar, no caso aqui eu vou fazer um fundo neutro, a gente pode começar colocando a cor escura e depois vir colocando a cor mais clarinha. No caso, eu estou usando aí azul petróleo e branco. Estou usando o pincel número 12, cortado e lixado, tá? Quando a gente quer ter um resultado mais escurinho, quando eu quero, pelo menos, eu começo colocando a cor escura e depois eu venho com o tom mais branquinho, sumindo esse tom escuro em cima do meu tecido. Embora o meu tecido, ele seja bege, mas não tenha, né, a ver com o azul ou com o branco, ele seja bege, mas dá pra gente fazer um bom trabalho aí. Essa região aí de cima, eu já quero que fique bem mais suave. Por quê? Porque ela está mais afora do meu desenho, ela está mais distante do ponto central do meu desenho. Quanto mais afora do meio do meu desenho, mais clarinho eu quero que fique esse fundo. Quanto mais próximo à parte central do meu desenho, mais eu quero que fique escurinho. Observe aí nessa parte da rosa, né, onde esse chão, esse fundo, essa parte de trás aí encontra na rosa, o azul petróleo, ele tá aparecendo mais marcado. Essa região aí de cima, olha, vai ficando mais clarinha. E essa que estou pintando agora, o azul petróleo, vai aparecer mais marcadinho no lugar que encontra com a rosa, na parte mais central da minha pintura. É o caso desse cantinho aí, que eu já comecei com o azul petróleo, que eu quero que fique mais escuro, ele está mais adentro. E vou me afastando desse centro com o branco. Olha só, vou me afastando, vou pegando só branco aí e vou indo embora lá pra fora. Por quê? No meu pincel ainda tem um restinho de tinta. Então, eu vou aproveitando esse restinho desse azul petróleo, que vai deixando esse branco um tanto azulado, mas que vai clareando. Quando eu quero fazer ele mais clarinho, eu já começo assim. Veja a diferença. Em cima, eu saí basicamente que começando quase tudo com azul petróleo. Essa região aí embaixo, que tá assim mais livre, mais afora, não tem muitas entradinhas, né? Pontos mais fechados. Eu já comecei com o branco. Aí eu vou colocando esse branco, vou esfumaçar ele até o tamanho que eu quero que ele fique. Vou sumindo ele pra cima do meu tecido. Daí, eu vou pegar um pouquinho de azul petróleo, pouca coisa, e vou sair colocando uma sombra aí, justo a região onde essas folhas, essas pétalas vão encostar no tecido, né? Vamos assim dizer, essa flor tá aí em cima e vai fazer uma sombra aí em cima, né? Então, a gente escurece um pouquinho. Por que que você não escurece tanto quanto os outros lugares? Olha só como tá mais livre essa região. Ela não tem essas entradinhas, essas quininhas muito aprofundadas. Então, eu deixo mais clarinho mesmo. Eu já começo com o tom mais clarinho, no caso, o branco. Igual essa continuação que estou fazendo aí. Ou seja, se eu quero que fique mais escuro, eu começo com mais escuro. Se eu quero que fique mais claro, eu começo com mais claro. Depois eu pego, né, começo com mais claro, depois eu pego, olha, um pouquinho do escuro e saio controlando a quantidade dele em cima do meu tecido, colocando de pouquinho em pouquinho. Se ainda tiver claro, muito claro, eu coloco mais, se não, eu deixo assim mesmo. Agora, olha esse cantinho como ele é lá dentro, tem um espaço assim bem estreitinho, aquilo que eu fico chamando de quininhas. Pronto, então eu vou começar com o azul escuro mesmo, né? A minha cor mais escura, vamos assim dizer, o azul petróleo. A parte que vai se afastando dessa região central, essa região mais adentro, eu vou colocando o branco e vou sumindo, vou esfumaçando lá pra fora.
Daí, eu quero chamar a sua atenção para observar a nossa pintura até então. Tá vendo que tem uns pontinhos que tá bem escurinhos e os outros estão mais claros? Esses pontinhos mais escurinhos, gente, são aquilo que eu chamo de profundidade. Mas nem sempre essa profundidade é o bastante para nossa pintura. É quando a gente olha para o nosso desenho, parece que está tudo muito raso. E isso não acontece apenas para o fundo, isso acontece para um modo geral, principalmente na pintura de uma rosa, que às vezes ela parece muito planificada. Quando isso acontece, a gente precisa escurecer mais esses cantinhos. Olha só, tá vendo? Esses pontinhos aí adentro que estão mais escurinhos. Se a gente achar que está muito rasinho ainda, que talvez se ficassem mais escuros ficariam melhores, então, olha só, a parte de fora mais clarinha, que de fato leva mais luz, e a parte de dentro mais escurinha. Mas se não tiver escuro bastante ainda, pegue um tom mais escuro do que aquele que você estava usando e escureça dessa forma. Você vai colocar, no caso eu peguei o preto, você vai colocar esse preto, vai puxar ele bem curtinho. Você não pode puxar ele maior do que o azul petróleo que já estava ali. Olha só, coloca ele só no cantinho e puxa, espalhe ele, esmace ele bem curtinho, não cresça demais. Se você crescer muito isso aí, vai sumindo com o azul petróleo, não vai ficar bom, vai ficar como se fosse um fundo com preto e branco. Olha só, esses outros cantinhos aí eu vou fazer o mesmo. Vou colocar um toquezinho de preto, olha, e vou esfumaçar. Tudo do mesmo jeitinho, tá? Não se diferencia daquelas outras duas partes que colocamos. E ainda a gente percebe que aí em cima, olha, tem uma boa profundidade. Entre essas folhas eu vou fazer o mesmo. Colocar um pouquinho de preto e esfumaçar. Mas veja que esse preto, ele fica bem curtinho. Ele serve apenas para aprofundar mais essa região aí do centro, mais central do nosso desenho. Bom, gente, quando eu falo, não é de profundidade, eu tô falando justo disso. Da gente escurecer os pontos que já estão bem escurinhos. Então, logo mais eu volto para a gente dar continuidade a essa pintura. Hoje eu quero frisar apenas essa parte. Beijos, até mais!